Meus prezados e queridos irmãos, amigos, meus distintos alunos, louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar iniciando uma série de lições deste ano de 2023. Temos aí o primeiro trimestre deste ano e temos uma série de lições para estudar aí nesses 3 primeiros meses. As lições desse primeiro trimestre, lições aí bíblicas da CPAD, lições de adulto, traz como um tema maior: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta aí é a capa da nossa lição. Nós teremos aí o privilégio de estar estudando durante aí esses 3 primeiros meses essa lição aí da CPAD. Espero que você seja grandemente abençoado por Deus por meio desta lição. Esta é uma lição que nós teremos aqui temas que giram em torno do avivamento, lições muito importantes para todos nós. Espero que cada um de vocês tenham aí o cuidado, o interesse de poder estar acompanhando essa série de lições que nós teremos aí a oportunidade de poder estar estudando. Nesse primeiro trimestre, o comentarista da lição Leonardo Renovato, já é um conhecido comentador das lições. Eu espero em Deus que nós tenhamos um grande proveito das lições que aqui estudarmos. A lição de hoje ela vai estar falando sobre o avivamento espiritual, trazendo assim uma visão panorâmica da temática a ser estudada durante aí todo o trimestre. Portanto, esse é o título aí da lição 1 de 1º de janeiro de 2023. O avivamento espiritual. Temos aí o texto áureo, que é um texto bastante importante. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Esse texto, inclusive, ele vai aparecer na leitura bíblica em classe. Nos diz assim o texto áureo da lição: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aí palavras do Senhor, inseridas aí em 2 Crônicas 7, de número 14. Não vou explicar o texto, porque, como falei, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Aí a verdade prática da nossa lição nos apresenta: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Achei muito interessante essa verdade prática que deve ser colocada em prática, porque mostra aqui alguns requisitos que precedem o avivamento, e aqui é apresentado exatamente a atitude de humilhar-se diante da face do Senhor, a oração e a conversão. Nós temos aqui que esses são algumas das principais, ou essas são algumas das principais atitudes para aquele que quer experimentar, para a igreja que ela quer experimentar um verdadeiro avivamento, que é a atitude de humilhar-se diante de Deus, reconhecer a necessidade de Deus. Não é possível termos
experimentarmos um verdadeiro avivamento quando a igreja ela não se humilha, quando o cristão ele não se humilha como um sinal de total dependência de Deus. Então a humilhação aqui diz respeito exatamente a esse reconhecimento de que Deus é o Senhor, a esse reconhecimento de que nós somos carentes da unção e da graça de Deus nas nossas vidas. Portanto, um requisito é indispensável para experimentarmos um verdadeiro avivamento, não apenas momentos de êxtase, mas um avivamento contínuo, permanente, um avivamento transformador. Ele é precedido pela humilhação diante de Deus, e diante dessa humilhação, a consequente busca da face do Senhor, mostrando então a necessidade da presença do Senhor. E também é claro que essa busca em oração, ela não pode estar desvinculada de uma verdadeira conversão, do verdadeiro desejo e atitude de abandonar os maus caminhos para então ser cheio da presença de Deus, para que o verdadeiro avivamento ele possa de fato ser experimentado. Portanto, aí está 3 requisitos fundamentais para a vida da igreja que quer viver o avivamento de Deus na sua vida, que é o humilhar-se diante do Senhor, buscar por meio da oração incessantemente a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Isso eu acho tão importante e tão interessante, que nós sabemos que, infelizmente, na prática, muitos já não se humilham diante de Deus, muitos já não têm uma vida de oração diante de Deus, e muitos já não sentem os seus pecados, já não se convertem mais a Deus, e andam sonhando por um avivamento como se a passo de mágica a igreja ela será avivada sem que haja essas atitudes por parte da igreja. Muitos estão esperando um avivamento, que a igreja será avivada, que haverá um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja, quando, na verdade, se nós formos analisar à luz da Bíblia, um dos grandes sinais que antecedem a vinda de Cristo é exatamente a apostasia, o esfriamento, o distanciamento de Deus. Então, se você de fato quer ter uma vida avivada, você que é líder, você quer que a sua igreja experimente um verdadeiro avivamento, conscientize o teu povo, leve a tua igreja a humilhar-se diante de Deus, a buscar a face de Deus e arrepender dos seus pecados, a reconhecer as suas misérias, a transformar o seu riso em pranto, a sentir as suas misérias, para que possa experimentar um verdadeiro avivamento. Na Bíblia, o verdadeiro avivamento ele não é resultado de uma ação unilateral, ele não é resultado de uma forçação de barra da parte de Deus que aviva o seu povo, mesmo o seu povo não querendo um avivamento, não querendo um compromisso com Deus. Portanto, nós, igreja da atualidade, eu vejo com muita tristeza quando a igreja ela está falando e esperando de Deus um avivamento e simplesmente ela não mostra nenhuma atitude de alguém que esteja precisando ou que esteja de fato buscando o avivamento da parte do Senhor. Percebemos a falta de uma vida de oração, de comunhão, de humilhação diante de Deus, de convertimento de pecados. E às vezes vimos para a igreja, apresentamos os nossos cânticos, apresentamos as nossas roupas, nos exibimos, vamos para a nossa casa,
e achando que o avivamento vai vir a qualquer custo. Eu lamento muito por isso, quando percebo que, com as raríssimas exceções, estamos vivendo num contexto de uma igreja que não ora mais, que não busca mais a face de Deus, que muitos até mesmo ridicularizam aqueles que tiram um momento para buscar Deus no seu cantinho de oração, como se fosse uma pessoa à parte, como se fosse a imagem do santarrão, daquele fanático que ainda tira o seu tempozinho para buscar a presença de Deus. Isso é muito triste. A gente percebe isso assim de uma maneira muito nítida no meio da igreja, que aqueles que ainda mantêm ou que tentam manter, o que não é fácil, se congregar num lugar onde o povo não está nem aí para a busca espiritual e você manter a sua identidade, a sua vida de sinceridade, de oração, de busca diante de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que todos nós, de fato, tenhamos o cuidado e sintamos a necessidade de nos voltarmos para Deus de inteireza de coração. A leitura bíblica em classe, aí em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao 15, depois Ageu, capítulo 2, verso 5 ao 9. Primeiro texto, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 ao 15, nos diz o seguinte: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui temos nesse primeiro texto o retrato, a história da construção aqui do templo de Salomão, o primeiro templo, quando, depois de um longo período histórico, quando Davi ele colocou no seu coração construir uma morada, uma casa para Deus, isso não foi lhe permitido, porque ele era um homem que tinha as mãos sujas de sangue. E Davi então ele prepara todo o material para que outro viesse a construir, e esse outro que Deus permite que construa um templo para si foi exatamente o seu filho Salomão. E quando da inauguração desse templo, quando todos se colocam diante de Deus para a consagração desse templo a Deus, Deus ele responde aqui a Salomão de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito significativa, falando em relação à aceitação daquele lugar como um lugar de adoração a Deus. Então ele diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, esse templo. Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Que Deus está falando que se num momento futuro os céus não der mais chuva, se houver pestes destruidoras como os gafanhotos, que venham consumir o produto da terra, o que ainda tiver, e houver peste entre o povo, a fim de castigar, de ceifar a vida do povo,
Aí ele diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que agora constrói esse lugar para mim, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face diante dessa calamidade, da peste, da fome, se ele então chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui o que Deus está falando a Salomão e ao seu povo é mostrando que exatamente no momento que porventura o povo viesse a se desviar de Deus, a praticar aquilo que fere a santidade de Deus, mas se esse povo, ao vir ao templo, lugar de adoração a Deus, que agora Deus está aceitando como lugar de adoração do seu nome, se eles vierem diante de Deus e se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor neste lugar, se eles de fato se dobrarem diante de Deus com um coração sincero, se convertendo dos seus maus caminhos, Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra, traria de novo a chuva e a bênção para a sua terra, quando porventura assim acontecesse e dessa forma o povo se conduzisse diante de Deus. Verso 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações deste lugar. Ou seja, Deus aceita aquele lugar como casa de adoração. Abre um parêntese para falar de uma possibilidade de algo hipotético, se viesse a acontecer com o povo, por causa do pecado viesse uma maldição, mas se o povo voltasse para Deus naquele lugar, que Deus ouviria a voz do seu povo. Depois de trazer assim, abrir esse parêntese, essa hipótese, ele volta então a dizer: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, este lugar ele passa a ser a minha habitação. Os meus olhos estarão sobre este lugar, os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizerem neste lugar, porque eu aceito este lugar como lugar para a minha adoração, como a minha casa, meu tabernáculo, meu templo, no meio de vós. É o que Deus está falando em relação a esse primeiro templo, ao templo de Salomão. Aí nós vamos para o livro de Ageu, capítulo 2, versos 5 ao 9, e nos diz o seguinte, aí a partir do verso 5 do capítulo 2. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós já temos um outro contexto, e um outro momento, quando o povo ele é entregue por causa dos seus pecados, quando o primeiro templo ele já tinha sido destruído, e agora aqui retrata a construção do segundo templo, aí o templo de Zorobabel. E nesse segundo templo agora
temos Deus também, depois de trazer o seu povo, está trazendo o seu povo do cativeiro, das mãos dos inimigos para os quais eles foram levados. Deus está dando a promessa também de aceitar essa nova habitação e de também perdoar o povo e estar no meio daquele povo e trazer uma glória ainda maior a esse templo. Porque o que eu acho interessante, Deus me faz sentir nesse momento, é que a glória de Deus ela não está condicionada à beleza, à suntuosidade do templo. Mas a glória de Deus ela está condicionada ao coração do homem, ao arrependimento, à inteireza, à verdade do coração do homem. Então aqui Deus está dizendo, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque no meio de vós não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, aqui falando dos recursos que eles precisavam para a construção agora desse templo, essa reconstrução desse segundo templo. Ele vai dizer, minha é o ouro e a prata, minha é a riqueza, as condições de que esse novo templo ele seja construído. E é interessante porque quando ele diz minha é a prata e minha é o ouro, ele leva essa expressão ligada a um dos títulos de Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Sabemos que naquela época o ouro, a prata, as riquezas eram exatamente oriundas dos espólios das nações. Aquele rei que vencesse outro rei tomava os espólios, o ouro, a prata, todos os bens daquela nação. E Deus está dizendo que ele é o dono do ouro e da prata e que ele é o Senhor dos Exércitos que fará isso. Que o povo então pode crer. Minha é a prata, verso 8, minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa casa será mais suntuosa, ela será mais bela, ela será mais vistosa. Essa é a ideia também relacionada à ideia da glória ser maior, a beleza. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fala da glória, da beleza, da grandiosidade dessa casa e também da paz. E aqui a paz ela está garantida exatamente porque o Senhor agora se apresenta como o Senhor dos Exércitos. É aquele que garantirá a paz como o guerreiro da nação de Israel, que trará riqueza, que dará glória a esta casa, glória material, a beleza e também a glória da sua presença aqui agora como o Senhor dos Exércitos, como aquele que haveria de vir. Com o próprio texto, ele está dizendo aqui de maneira muito clara, quando ele aí no início do texto que nós lemos, ele vai dizer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco farei os céus e a terra tremerem, farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Louvado seja Deus. Bem, aí no comentário da lição, a introdução, nos diz o seguinte,
Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual, veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primeira para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a Igreja enfrentar os desafios atuais. Chama atenção aqui na introdução, quando fala que o avivamento espiritual, ele é mais do que avivamentos ou movimentos, melhor dizendo, ocasionais, mas que de fato ele é uma necessidade permanente da Igreja para enfrentar os desafios do dia a dia. Sabemos que quantas igrejas fazem seus trabalhos de avivamento, as suas campanhas, os seus movimentos, como eu costumo dizer de uma maneira crítica, daí as suas crises de santidade, e aí busca a Deus ali por um tempo, por uma semana, por um mês, mas depois nada fica desses momentos de crise, de ataque de santidade. Só que o verdadeiro avivamento, à luz da Bíblia, ele não é algo momentâneo, mas é uma necessidade permanente. A igreja, ela tem que viver o avivamento. E quando eu digo aqui a ideia de viver o avivamento, é que seja uma constância na vida da igreja, o despertar para a oração, para a evangelização, para a busca constante da presença de Deus, para a prática da coinonia, para a vida em comunidade como sendo algo normal, constante. Assim como precisamos do ar para respirar, a igreja precisa da comunhão, do avivamento, de uma forma plena e constante no seu dia a dia, estando ela dentro do templo ou não. E o que infelizmente a gente percebe que, vez por outra, tem-se aqueles movimentos de campanha, de avivamento, que não passa de movimentos. A própria ideia de campanha, eu tenho uma certa aversão a isso, porque campanha, o próprio nome, a própria etimologia do termo, está ligada a algo esporádico, a uma necessidade pontual, a uma apelação, que está precisando-se de algo, e aí lança mão desse artifício que é uma campanha como um último recurso para conseguir aquilo ali de uma forma pontual. Mas se isso passa a fazer parte do dia a dia, isso já não é mais campanha. Então é necessário que nós entendamos, que a liderança da igreja, ela entenda que a igreja, ela não pode viver de campanha em campanha, mas o seu dia a dia deve ser pautado na oração, na comunhão, na busca, na rendição, numa oração em conjunto, algo que muito tem me incomodado ultimamente, que a igreja, enquanto organização, ela tem terceirizado tudo. Terceirizado a evangelização, terceirizado campanhas, terceirizada a oração. Nada contra que haja um grupo de intercessão, um ciclo de oração, mas a oração em conjunto, a oração que envolva toda a igreja como um culto da igreja, isso para mim é indispensável. Não consigo conceber como uma igreja ela não tem como parte do seu culto, do seu dia a dia, um culto de oração, uma reunião de oração, como um culto do dia a dia,
que tem ali um horário normal dentro da programação. Se os cultos começam das 7 às 9, um culto, a reunião de oração das 7 às 9. E não está colocando em momentos para que grupos específicos liderem aquele trabalho de oração, onde possa vir 2, 3, os mesmos, uns gatos pingados, para fazer aquele trabalho, que é um trabalho que tem o seu valor, mas onde de fato a igreja em si ela é excluída. Não que ela não tenha liberdade de ir, mas pelas próprias condições impostas, por não ser algo oficial da parte da própria igreja, da liderança, do pastoreio da igreja, por serem horários inconvenientes, quando as pessoas ainda estão trabalhando, muitos não podem vir. Porém, os fatores são cultos exclusivistas de um grupo que ocupa daquilo e às vezes só daquilo. Às vezes nem se preocupa com as demais reuniões da igreja, no sentido de serem frequentes, de dar de fato uma assistência. Então eu acho isso muito perigoso. Então eu aconselho a você que é líder, que é pastor, que a oração não seja algo estatizado, ou não seja algo, melhor dizendo, não seja algo que tenha sido privatizado, melhor dizendo, essa é a palavra mais correta, que tenha sido ali terceirizado para um determinado grupo que faça esse trabalho, como se fosse desse grupo a obrigação da oração, quando na verdade, à luz da Bíblia, a oração é um dos sustentáculos da igreja. A oração, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a comunhão, a evangelização, esses são elementos que devem envolver toda a igreja, que não podem, não devem ser terceirizados. Mas hoje as igrejas têm se tornado como empresas e têm terceirizado quase tudo. Quase tudo tem sido terceirizado. Até mesmo o louvor, até mesmo ali a pregação da palavra, que tem aqueles que são os pregadores oficiais, que são os únicos que podem ministrar, seja num culto de menor frequência, no de maior frequência nem se fala, e torna tudo muito, muito terceirizado, muito manipulado, o que para mim traz um grande prejuízo à vida da igreja. Isso é muito, muito perigoso. Bem, então voltando aí ao texto, o texto vai dizer que aí no livro de Ageu, capítulo 2, verso 5 a seguir, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temeis, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e os céus e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejar de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Indo então agora à introdução, à lição mesmo em si, nós temos aqui, nesse primeiro trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Este fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim,
constataremos que o avivamento espiritual, mais do que um movimento ocasional, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais, como eu acabei de ter comentado há pouco instante. Que o avivamento não é uma opção, mas é uma necessidade para uma igreja vitoriosa. Primeiro tópico: o que é avivamento espiritual? Primeiro subtópico: avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Louvado seja Deus. Transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, aqui nesse primeiro subtópico, mostra que o avivamento, o que é o avivamento espiritual, que é exatamente uma intervenção de Deus. Então, o avivamento é uma intervenção. Se é uma intervenção, mostra que o avivamento ele surge numa esfera quando é um homem, uma mulher, a igreja, ela saiu da posição que Deus quer que ela esteja. Então só acontece o avivamento quando a igreja ela perdeu o poder, perdeu a chama, perdeu a direção de Deus nesse aspecto. Porque aqui o avivamento espiritual é colocado como uma intervenção de Deus na vida de uma pessoa, na vida da igreja. Então, se a igreja ela não se encontra mais na posição para a qual Deus a chamou, ela precisa buscar a Deus urgentemente para que haja uma intervenção divina, trazendo a igreja para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para o lugar onde Deus quer que ela esteja. Então essa é a ideia de um avivamento. Então você que é líder, você que é pastor, se você percebe que a sua igreja ela não está mais, ela não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma comunhão com Deus, ela não está mais no lugar onde Deus quer que ela esteja, é porque sua igreja está precisando de uma intervenção divina. E essa intervenção é exatamente o que nós chamamos de avivamento espiritual. Portanto, a igreja, quando ela precisa de uma intervenção, e isso só tem início quando o Espírito Santo ele encontra espaço no coração de um grupo, de uma pessoa, de uma igreja. Então a igreja tem que sentir a sua necessidade de mudança para que o avivamento ele possa começar a acontecer. E aqui o texto na sequência, um pouco mais à frente, diz que Jesus, quando há essa humildade, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Ou seja, sem sentir a necessidade, sem buscar a Deus, sem dar espaço para Deus, que não basta buscar, não basta dizer palavras que expressam o desejo por um avivamento. É necessário que haja espaço, que haja abertura para o avivamento, e é nesse momento, por meio do Espírito Santo, Deus ele começa a tomar a vida da igreja, que agora está humilhada em oração, em busca, em temor, em abertura para Deus, para experimentar um verdadeiro avivamento, para experimentar essa intervenção de Deus no seu meio. Louvado seja Deus. Subtópico 2.
A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Ou seja, só precisa ser avivado aquele que deixou de estar na graça, na direção do Espírito. Esse é o sentido de ser avivado. Se você está vivo diante de Deus, cheio da glória de Deus, do Espírito de Deus, movendo na presença de Deus, você não precisa do avivamento. Porque você já está na graça, você já está na unção. Mas o avivamento, ele vai surgir, a pré-condição para o avivamento é exatamente quando alguém está numa situação de crise espiritual, vazio da presença de Deus, uma crise moral, precisando de uma nova atuação de Deus na sua vida. Que haja uma unção derramada que traga um renovo. Então essa é a ideia, a condição para o avivamento. Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Aqui fala das situações que o povo poderia enfrentar, mas na sequência do texto fala exatamente que nessas condições de maldição, se o povo se humilhar, buscar a face de Deus, ele ouviria dos céus, perdoaria os pecados, sararia a terra e derramaria do seu espírito. Aqui a crise está delineada em termos climáticos, entretanto ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Louvado seja Deus. Aqui o tópico 2 da lição nos apresenta as condições para o avivamento espiritual. Primeira condição, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos, como o medo. A crise nos leva ao medo, à revolta, à blasfêmia contra Deus, alguns assim o fazem. A blasfêmia contra o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus, ela pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. O texto está colocando aqui que diante de uma crise, seja ela na vida financeira, uma crise de um modo geral, e uma crise espiritual não é diferente, que há algumas atitudes comuns nos seres humanos. Uma delas é o medo, porque a crise ela traz consigo a incerteza. Você que está enfrentando uma crise, você está em meio a uma incerteza do que pode acontecer amanhã, de como será o fim, se você vencerá ou será vencido por essa crise, qualquer aspecto da sua vida. Então, o medo é comum numa crise. Também a revolta àqueles que se revoltam. Diante da crise, ficam revoltados, não admitem, não entendem o porquê está nessa crise, e aí fica revoltado contra as pessoas, contra a família. Não é por acaso que as crises têm levado muitos casamentos a acabarem. Revolta contra amigos, contra empregado, contra patrão e até mesmo contra Deus diante da crise. Também a crise leva as pessoas a blasfemarem contra Deus e contra o próximo. Ao invés de se humilhar diante de Deus, começa a blasfemar, a culpar a Deus
pela situação que está enfrentando. É uma outra atitude que as pessoas fazem diante das crises. Também a crise leva ao desespero, a pessoa fica desesperada, porque ela não vê saída, ela não sabe o que fazer. Daí também o desespero. E muitas chegam até ao ponto de desistir da própria vida, de querer tirar a sua própria vida. Exatamente porque viver, ou existir, melhor dizendo, já que a vida é algo biológico, é algo que está além do nosso controle, mas existir é um desafio para cada ser humano. E cada um enfrenta a realidade da existência de forma diferente. A existência, ela se torna um fardo para muitas pessoas, ou uma bênção para muitas pessoas. E muitos, por não saberem existir, não terem sabedoria no existir, quando vem as crises, eles acabam tirando a sua vida, acabando com a sua existência. Por quê? Porque viver é um fardo para quem não tem a sabedoria divina. E é necessário que nós entendamos que mesmo diante das crises que abatem a nossa existência, nós temos que ter sabedoria para existir, porque de fato, se há uma das coisas que exige do homem um maior grau de sabedoria, é exatamente existir. Há filósofos que afirmam, por exemplo, que o ser humano ele está condenado a existir. Quantas pessoas desistem da existência ainda jovens? Ou muitos que têm uma certa condição financeira boa, mas que enfrentam crises existenciais e não conseguem conviver com as crises e acabam desistindo da existência. Então, existir é um desafio, e existir com Cristo torna a existência mais leve. Portanto, você que está aí, você tem uma existência para encarar. E existir sem a sabedoria divina, existir sem a direção divina, pode ser um dos maiores fardos que você tenha que carregar. Daí não é por acaso que muitos desistem da existência, mesmo tendo emprego, uma família, dinheiro, ou em momentos de crise, seja crises financeiras, seja crise nos estudos, na família, na saúde, as várias crises que nós enfrentamos e que ainda haveremos de enfrentar durante todo o tempo, o nosso curto tempo existencial. Então, tenha muito cuidado com a tua existência, procura viver uma existência com sabedoria e de preferência na direção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o texto está dizendo que uma crise que abate aqui a vida das pessoas, ao invés de vida eu prefiro o termo existência, que essas crises que abatem a existência podem levar as pessoas a esses comportamentos, como o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, e a tirar a sua própria vida ou a sua existência, dar um fim à sua existência. Mas o texto diz que apesar de tudo isso, Deus, ele por meio da sua palavra, ele pode nos orientar e mudar o rumo da nossa crise, da nossa existência, se de fato nós clamarmos por ele, humilharmos diante da sua face, buscarmos a sua presença, orar e arrepender dos maus caminhos, convertendo-nos ao Senhor, que o Senhor pode sarar a nossa terra, a terra aqui
Não vou apenas relacionar a terra física, como o texto está falando, mas o nosso coração é uma terra que Deus conhece muito bem e que Deus pode sarar a terra do meu coração. Deus pode sarar a terra do teu coração, caso você esteja enfrentando uma crise existencial. Aí o subtópico 2, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, e eu acrescento, ou existenciais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A ideia do humilhar é você anular-se a si mesmo, é você descer do salto, descer do orgulho, da prepotência, do eu posso tudo, e se colocar na dependência de Deus. Essa é a ideia de humilhar. Então, se diante das suas vulnerabilidades você reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus e se humilhar diante dele, ele pode de fato restaurar o teu cativeiro, restaurar a tua sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Aqui o texto fala mais aqui em termos espirituais sobre o valor da oração, a busca da face do Senhor para a experimentação de um avivamento espiritual. Isso aqui para mim é muito importante, muito importante. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer num lar cristão, num ambiente pentecostal, num ambiente de busca constante da presença de Deus. E eu sei de fato o que isso quer dizer, eu sei de fato qual é o lugar da oração na vida do crente. Hoje eu vejo com uma certa tristeza quando as pessoas, além de não conhecer o valor da oração, tanto devocional individual quanto a oração em grupo, eu vejo alguns até desdenhando da oração. Já ouvi até alguém dizendo assim, falando de uma maneira pejorativa, criticando aqueles que têm lá o seu lugarzinho de oração, na sua casa, lá o seu cantinho da oração, como se essa pessoa fosse uma pessoa especial, melhor do que as outras, e que até mesmo transporta isso para a igreja, chegar na igreja, ajoelhar, ter o seu momento ali sozinho com Deus, em oração, ali isolado, como se fosse melhor do que os outros, como se houvesse uma deferência dessa pessoa em relação às demais, e vendo isso como algo estranho, como algo anormal, e descrevendo com uma certa zombaria. E aí, quando eu vi isso em um grupo de estudo, eu fiquei a imaginar até que ponto nós chegamos. Eu nasci num lar cristão e durante pelo menos mais da metade da minha vida, a oração era uma identidade
uma marca de todo cristão que de fato queria manter uma comunhão com Deus. O louvor tinha o seu lugar, tinha a sua importância, a pregação da palavra, o ensino sim, mas a oração, ela era vista como aquela única coisa totalmente, vamos dizer assim, individual, no aspecto daquilo que é totalmente seu devocional, seu momento do qual você não depende de ninguém, não precisa de ninguém, a não ser você e Deus. Que você podia fazer isso em sua casa, no seu quarto, e também na igreja, era uma prática comum. E que cada um chegasse ali no seu lugarzinho, sentasse, ou dobrasse o seu joelho, a depender da sua condição física, geralmente era de joelho. Você tirava ali a sua meia hora, uma hora e meia de oração, sem se cansar. E aquilo ali era algo que fazia parte da sua vida, que era inconcebível para o crente ir a um culto e não ter ali pelo menos uma meia hora de oração. Hoje eu vejo que isso se perdeu no tempo, se tornou algo exótico e até mesmo um ponto de zombaria para alguns. E aí eu fico a me perguntar como nós de fato experimentaremos um verdadeiro avivamento, como teremos uma igreja cheia de Deus que venha fluir no louvor, que venha fluir na palavra, seja cantando, ouvindo, pregando, ouvindo. Como teremos de fato uma igreja cujo avivamento está dentro de si, se na verdade é um dos elementos que marca a identidade individual e que por última instância se torna a identidade coletiva de uma igreja avivada, de uma igreja que de fato permanece na comunhão com Deus. Eu vejo isso com muita tristeza, quando se tornou uma prática comum as pessoas não orarem mais em grupo, ou em muitos lugares esses períodos de oração ter diminuído, até mesmo acabado. Me lembro onde eu congreguei a maior parte da minha vida, que logo no início nós tínhamos 2 cultos, 2 reuniões de oração, na segunda e na quinta-feira, que eram reuniões que a gente orava pelo menos 1 hora de oração, das 19 às 20 horas, isso toda semana, além dos cultos chamados cultos públicos, que a gente orava também uma meia hora antes de começar o culto, além dos ciclos de orações que existia, de jovens, das senhoras. E hoje eu vejo isso não sendo saudosista apenas, mas como uma grande falha, uma grande falta no meio da igreja, porque isso era algo natural, isso fazia parte do nosso dia a dia. Então, como aceitar uma situação dessa na atualidade? Só um momentinho aqui, deixa eu fechar aqui a porta, para ver se para aqui, diminui um pouco a zoada que está tendo aqui fora de casa. Então hoje nós percebemos que é necessário que nós venhamos a rever algumas situações, porque nós de fato estamos numa geração onde a maioria dos crentes, eles de fato não conhecem a Deus. Eu até arrisco a dizer que muitas lideranças não conhecem a Deus. São teólogos, conhecem relativamente de teologia,
Mas conhecer de teologia não é conhecer da palavra de Deus necessariamente. Teologia é importante? Sim, é muito importante. Mas conhecer Deus é bem mais do que conhecer sobre teologia. Portanto, é necessário que nós tenhamos esse cuidado para nós nos voltarmos para Deus com interesse de coração. Portanto, aqui nós vimos o texto, aqui o subtópico 2, fala da humilhação diante de Deus como condição desse avivamento. Subtópico 3, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, nós já lemos. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática dos devocionais, na perseverança em orar, com propósitos determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Essa é uma dura realidade. Subtópico 4. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Esse é um fragmento do texto bíblico. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Isso é uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha, aqui tem 2 textos. O primeiro falando: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não é possível o avivamento, que é o símbolo da presença de Deus, do Espírito de Deus agindo na vida do crente. Não é possível esse avivamento se não houver confissão de pecados, melhor dizendo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Como querer uma igreja avivada, como querer ser um crente cheio do poder, cheio da graça, se não há um coração contrito, arrependido, se não há a confissão constante dos nossos pecados? A cada segundo, a cada minuto, a cada hora do dia, nós estamos pecando. Por meio dos nossos pensamentos, nossos olhares, as nossas imaginações, as omissões, as nossas falas, nós pecamos o dia todo. E é necessário que constantemente nós estejamos em espírito de confissão de pecado, de arrependimento, nunca pensando de nós além daquilo que nós somos. E aí aqui o salmista, ele diz que se ele atender, se ele dar ouvido à iniquidade que há no seu coração, o Senhor não o ouvirá. Nosso coração é ruim, nosso coração é iníquo, os desejos do nosso coração são maus constantemente. Quantas das vezes olhando o Zap, o Face, o Instagram, a internet, seja lá o que for, nós somos colocados em contato com tanta coisa que macula a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E nós acabamos dando ouvido à voz do coração. E é um dos erros muito grandes que nós cometemos, é achar que o nosso coração ele é um termômetro da vontade de Deus. Ah não, mas eu estou sentindo isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quantas das vezes o nosso coração nos engana. Ah, mas eu cheguei e senti um arrepio. Isso
estar arrepiado, sentir no coração. Isso pode falar mais do seu estado emocional do que o seu estado espiritual diante de Deus. Então tenha muito cuidado com essas expressões, que eu ouvi a voz de alguém e fiquei todo arrepiado, senti uns tremor no corpo. Isso pode não ter, e na maioria das vezes não tem nada a ver com Deus, com a sua voz. Tenha muito cuidado, porque o seu estado de espírito, ele necessariamente não reproduz o Espírito de Deus na sua vida, não reproduz a vontade divina. Aí o subtópico 5, o caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, se nos despirmos diante de Deus, se não tentarmos esconder nada de Deus, se estivermos dispostos a confessar e deixar as nossas iniquidades, o caminho estará aberto para experimentarmos um verdadeiro avivamento na nossa vida. Louvado seja Deus. Por fim, o último tópico da lição. Como vocês perceberam, minha garganta, como sempre, tem estado ruim, mas hoje está menos ruim do que a semana passada. Eu estava aí com todos os sintomas de Covid, inclusive havia perdido o olfato por uns 2-3 dias, mas fiz um exame agora mais recente e deu negativo. Não sei se é porque já tinha passado e já eram sequelas da Covid, daí não ter dado nada no exame, porque os sintomas eram os mesmos da outra vez, basicamente os mesmos, mas graças a Deus estou me recuperando. Último tópico da lição, a necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro subtópico, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Letra A. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Aí o primeiro templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Então, pelo menos 2/3 do povo morreu por castigo. A letra B, o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo, pós-exílio, não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. Isso aqui eu acho algo bem interessante, quando aqui vai falar sobre o chamado para reconstruir o templo. Aqui mostra um sintoma perigoso na vida de um cristão, e muitos estão vivendo isso na atualidade, não são poucos, principalmente depois da pandemia, aí da crise mesmo do coronavírus. Ainda não vencemos essa doença, mas os momentos mais críticos nós já passamos. E aqui o texto fala que a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. O povo não sentia falta do lugar da reunião, do congregar, do templo, para louvar o Senhor. Com muita tristeza no coração, posso afirmar, porque conheço muitos casos, certamente você também conhece, ou quem sabe você faz parte dessa estatística, de muitos que hoje, principalmente aí depois da pandemia,
não sentem nenhuma falta do templo, do lugar de cultuar a Deus. Não estou querendo dizer com isso, acho que já sou maduro o suficiente, não estou querendo dizer com isso que você não possa cultuar a Deus na sua casa, que sua casa não é um lugar de adoração. Não estou dizendo com isso. Mas também você não pode desprezar a casa de Deus, o templo, o lugar feito para que em grupo nós venhamos desenvolver a nossa comunhão. O salmista, ao falar da casa de Deus, ele dizia que o zelo pela casa de Deus o consumia. O próprio Jesus fala isso. O salmista ele diz que prefere um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. E um dos péssimos sinais de um crente que está perdendo a chama do avivamento, do primeiro amor, a chama da simplicidade, da dependência do outro, da comunhão, do estar em grupo, é exatamente não sentir mais falta do tempo. Não sentir, tanto faz de 8 em 8, de 15 em 15, de mês em mês, de ano em ano, só em confraternizações anuais ou numa festa. Para muitos isso não faz a menor diferença. E isto não é normal. Isto não é normal. Eu aconselho a você que quem sabe está nessa situação, que o lugar de culto para você já não faz mais nenhuma falta, que você peça misericórdia ao Senhor, para que Deus possa colocar no seu coração novamente o desejo de congregar, o desejo de estar junto com seus irmãos, porque onde há o ser humano, aí há defeito, aí há problemas, e quando eu chego, quando você chega, aumenta mais o problema, porque eu e você também fazemos parte do problema. Se houvesse um lugar perfeito na terra, a partir do momento que você passasse a frequentar esse lugar, perderia a sua perfeição, porque você é imperfeito, porque eu sou imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então aqui a situação do povo era exatamente porque eles não, boa parte deles, eles não sentiam mais falta do lugar da reunião para adorar ao Senhor. Não sentiam mais nenhuma falta. E aí a lição diz: por meio da profecia Ageu, ou do profeta Ageu, Deus cobrou o povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Então o templo havia sido destruído pelo exército da Babilônia, eles não sentiam nenhuma falta do templo, e Deus agora começa a cobrar do povo, a colocar no coração do povo a necessidade da reconstrução do templo, ou da construção do templo, do lugar para a adoração do seu nome. Com que você possa buscar de Deus, para que Deus venha restaurar a tua vida, para que você seja avivado o suficiente para sentir saudade daqueles momentos quando você podia reunir com os demais irmãos, falhos como você, mas para poder buscar a presença de Deus, orar, buscar a face de Deus, louvar a Deus junto, ouvir a palavra, adorar a Deus junto e servir a Deus com alegria. E meu voto a Deus é que isso seja restaurado dentro de você, já como um começo de uma restauração espiritual. Subtópico, a letra C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo, pós-exílio, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então Deus levanta aqui esses homens, esses líderes,
aqui no Zorobabel, que era governador, Josué, que era um líder religioso, e o restante do povo. Deus levanta para que eles possam então começar a reconstruir o templo que havia sido destruído. Então Deus sempre terá pessoas que não se conformarão com o estado de degradação, de prostração do seu povo, para que sejam canais de bênção na restauração do seu povo como um todo. A letra D, o desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui já faz uma promessa do Cristo prometido, desejado das nações, e a promessa de que a sua glória encheria aquele lugar, cuja glória seria maior do que a da primeira casa que havia sido destruído, lá o templo de Salomão, e que naquele lugar Deus daria paz, e ele seria o Senhor dos Exércitos, aquele que cuida do seu povo. Portanto, aqui há uma promessa de que naquele templo haveria a presença de Deus, mesmo porque templo algum tem razão de ser, de existir, se Deus não for o centro, se Deus não habitar na casa. Guarde isso, você que é líder. O mais bonito que seja o seu templo, se não há lugar para Deus, ele não passa de uma casa como uma casa qualquer. Ele não cumpre com a sua finalidade. Aí, na sequência, nós temos o subtópico 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, nem era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, 550 a 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita, que se achava cativo em Babilônia. Que Deus, no seu tempo, levanta um rei ímpio como seu servo para cumprir o papel de libertar o seu povo e dar a ele condições de voltar e também para reconstruir o templo que havia sido destruído. Porque Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o soberano que governa sobre todos os reis, sobre todos os povos. Letra A desse segundo subtópico, promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiros chamados para realizar seus divinos propósitos. Então Deus aqui, ele confere promessas a Ciro, que não era um judeu, mas que seria usado por Deus para cumprir com os seus propósitos nesse tocante. Letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo, no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, segundo Esdras capítulo 1, verso 2 e 3. Então temos aqui um rei ímpio, que ele ouve a voz de Deus e cumpre aquilo que Deus colocou no seu coração, mostrando que o homem, mesmo o ímpio, quando ele se dobra a Deus, ele também pode ser um instrumento nas mãos de Deus, pode ser um servo
para contribuir com o plano de Deus para com o seu povo. Letra C, a conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 1516. 520 encontrava em ruína. Em 516, 4 anos após, já estava concluída a obra. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Deus usando os meios necessários para que o templo fosse construído, para que o culto voltasse a ser realizado e para que houvesse um avivamento no meio do seu povo. Louvado seja Deus. E por fim, o último subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Isso deveria nos chamar a atenção, porque nós temos percebido que em muitos lugares, muitas igrejas, ela têm fechado as portas e em outras, mal tem público para realizar um culto por semana, no caso no domingo, porque o povo já não tem interesse em procurar as igrejas. Há N fatores envolvidos nisso. Dentre eles, os escândalos, a falta de exemplo por parte da liderança. Muitos verdadeiros líderes já deixaram a caminhada ou pararam, desistiram. E a igreja ela tem constantemente caído na mão de pessoas que não têm nenhum chamado de Deus. Muitos escândalos têm acontecido e isso tem afastado as pessoas das igrejas. O secularismo tem tomado conta do coração das pessoas e os crentes não são diferentes, porque são seres deste mundo. Na verdade, o homem do século XXI, ele é um homem que ele está cada vez mais atolado no materialismo, no secularismo, que ele quer buscar as coisas, os bens materiais em primeiro lugar e deixar Deus para último lugar ou buscar o seu bel prazer. Nunca houve uma crise de autoridade tão grande como nos últimos dias. Poucos querem submeter-se a uma autoridade, muito menos uma autoridade eclesiástica. Então hoje a dificuldade de se liderar é muito grande, é um desafio muito grande para as lideranças. E infelizmente muitos daqueles que se dizem líderes não se dão conta dos desafios da atualidade e ainda dão muito maus exemplos, dão muito espaço para que as pessoas mais e mais se afastem de Deus. Hoje nós enfrentamos, infelizmente, uma situação onde em muitos lugares, lugares como a Inglaterra, que é o berço do cristianismo, a Europa como um todo, Estados Unidos, lugares considerados cristãos, hoje as igrejas estão falindo. Muitos lugares estão abrindo bares, boates, casa de shows, outros lugares. E as igrejas elas estão numa crescente decadência, fechando-se em muitos lugares. E no Brasil também não é diferente. Hoje se tem muitas igrejas
se fala de um Brasil bastante evangelizado, mas a qualidade dessas igrejas deixa muito a desejar. Existem ainda as verdadeiras igrejas, homens e mulheres de Deus ainda compromissados com o Evangelho, mas infelizmente não se constituem na maioria. Nós vemos hoje a própria questão da simonia, a venda de posições eclesiásticas, seja por dinheiro, seja por parente, seja porque o pai agora passa o ministério para o filho, aí vai passando de geração a geração. Muitos daqueles que lideram hoje, por se sentir ameaçados por pessoas que Deus tem verdadeiramente levantado com potencial para serem bons obreiros, pastores, líderes, essas pessoas têm sido poldadas no ministério, têm sido vistas como uma ameaça, colocadas de lado por não ler a cartilha do pastor presidente, do pastor chefe, e nisso a obra de Deus ela tem sofrido muito. Então meu voto que eu faço a Deus é que aqueles que ainda são verdadeiros pastores, que eles possam abrir os olhos, que possam hoje, eu digo com propriedade, que a maior carência que hoje uma liderança tem é exatamente conseguir ser líder de líderes, liderar líderes, formar líderes para dar continuidade ao trabalho. Muitos aí não têm levantado, não têm preparado substitutos, não têm preparado obreiros que estejam lado a lado para ajudá-los, aconselhá-los, adverti-los, para poder de fato alimentar a igreja. E aí nós temos isso, que muitos que têm vindo à igreja, até mesmo têm chegado ao ministério, estão mais à busca de posição, de status, de ostentar um título, não importando que a igreja está afundando, que a igreja está raquítica, mas eles querem fazer questão de serem vistos aos olhos dos políticos, da sociedade. Hoje se investe muito na propaganda e nas imagens para o Face, o Instagram, as redes sociais, mas quando você vai acompanhar o trabalho de perto, você vê que são trabalhos que estão em total decadência. Que Deus tenha misericórdia, que verdadeiros homens e mulheres de Deus sejam levantados, chamados por Deus e que tenham espaço para poder contribuir para o crescimento do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que haja um verdadeiro avivamento a começar das nossas lideranças. A conclusão da lição, para finalizar, nos diz o seguinte: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levantar o seu povo, ou levar o seu povo ao deserto, a fim de falar o seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, você pastor que está me ouvindo. Que você se preocupe muito com a responsabilidade que você tem, com a situação espiritual da tua igreja. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa levantar homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, usados por Ele, comprometidos com Ele, com a sua palavra, que busquem amadurecer, ter experiência com Deus, para dar continuidade à sua obra. Um grande abraço, Deus os abençoe, oreis por nós, um feliz ano novo para cada um de vocês e que Deus seja o centro do nosso ministério, da nossa existência.